Fala galera, bom dia pessoal, mais uma aula aqui para nós, né? Mais uma aula de geografia. E eu quero iniciar essa aula dando informe para vocês. Pessoal, hoje a CEA ela postou uma nota, né? Uma nota já dizendo que está normalizado o problema de luz no Amapá. A gente está na torcida aqui, né? A gente aí que passou aproximadamente 21 dias sofrendo com isso. E graças a Deus, de quase um mês, se restabeleceu a energia no Amapá. Uma tristeza. É um estado que a gente diz é tão rico, quando se fala das questões naturais, né? Matéria-prima em excesso no estado. E a gente está passando por isso, infelizmente. Pessoal, então a energia já está se normalizando, segundo aí a CEA, a partir de hoje, né? Terça-feira, a energia está se normalizando. Então amanhã, a partir de amanhã, a gente já volta com nossas aulas ao vivo pelo Proesc. Então a partir de amanhã, 7h30 da manhã, a gente já inicia nossas aulas normalzinha pelo Proesc, sem gravações. Tá beleza? Muito cansado ainda. Esse apagão deixou muita gente aí com dor de cabeça, alguns problemas, algumas sequelas, né, gente? Infelizmente. Pessoal, a gente falou sobre Revolução Industrial no início da nossa aula do quarto bimestre. A gente falou um pouquinho, de só puxar aqui para vocês dessas etapas, né, do processo de Revolução Industrial, né, que é o espaço geográfico industrial. A gente falou das etapas da Revolução Industrial. A gente falou da primeira fase dela, que você já sabe, ela ficou presa dentro da Inglaterra, na matéria-prima, carvão mineral. A gente falou isso aqui, poluição em grande escala, né? A gente foi para a segunda fase da Revolução Industrial, a segunda fase marcada pela saída da Revolução Industrial de dentro da Inglaterra, e ela vai para outros países, né, do mundo. E aí surgem, né, grandes invenções. As invenções elas se aprimoraram durante a segunda fase da Revolução Industrial. Surgem os eletrônicos, né, os eletrodomésticos, surgem ali os carros. O motor tem uma transformação, porque a matéria-prima deixa de ser o carvão, passa a ser o petróleo, o gás natural, o surgimento do combustível fóssil, o caso do petróleo, com a descoberta na Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 1880. Cara, foi algo assim estrondoso, que eu posso te dizer, a segunda fase. Surgimento das transnacionais, que são essas empresas, né, que matriz nos países desenvolvidos, mas que começaram a ganhar o mundo com as suas filiais e produção em grande escala e controlando principalmente o mercado internacional. A gente já falou sobre isso aqui. E aí depois veio a terceira fase, conhecida como a Revolução, né, tecnológica, né? A terceira Revolução Industrial ela é marcada por algumas coisas, principalmente a corrida espacial, o homem indo à Lua em 1969, Sputnik em 1957, se eu não me engano, Sputnik 1 foi ao espaço, cadelinha laica pelos russos, a grande Guerra Fria, corrida espacial e avanço tecnológico em grande escala. Aí há uma mudança das fontes energéticas, já começam a surgir as fontes limpas e alternativas de energia, né? Surge energia nuclear e outros tipos de energias mais limpas. Foi isso que nós resumimos para vocês na aula passada. E eu não falei, e deixei para falar hoje, a indústria 4.0. Cuidado que ela pode estar aí no nosso vestibular do ano que vem. Se cair para você. Professor, qual é a fase da Revolução Industrial que nós estamos vivendo? A indústria 4.0. O que significa isso, professor? Significa que o mundo está mais moderno. A indústria 4.0, ela representa o surgimento da cibernético, o surgimento do robô. Hoje, aí a gente está acompanhando, por exemplo, essa corrida pela descoberta da vacina para o coronavírus, né, o Covid-19. Aí vários países do mundo já saindo na frente, como Inglaterra, China, a própria China, a Rússia já saindo na frente também, os próprios Estados Unidos, nessa corrida pela busca pela vacina contra o Covid-19.
E aí, isso é indústria 4.0, é o avanço tecnológico mais moderno. Claro que a terceira fase, ela é a evolução da comunicação, o surgimento, por exemplo, da internet, mas agora a indústria 4.0 ela é diferente. Ela é a robótica em si, os smartphones tomando conta. A gente faz tudo hoje via aplicativo. As pessoas estão deixando de ir ao banco pagar uma conta porque já paga ali via aplicativo do celular. As smart, né, as TVs 4K hoje, coisa maravilhosa, que você com um sistema de som, de movimento, cara, isso é muito show. Os carros hoje está sendo trocada energia, hoje os carros já estão sendo movidos a energia alternativa. A gente já tem carro que ele se recarrega através das plaquetas solares. Cara, é a revolução. É a revolução. O que a gente percebe hoje é a grande revolução. E a gente vê ela visualmente tocando nela. Por exemplo, tu pega teu smartphone hoje, que você faz magia com teu smartphone. Os aplicativos que estão... Então, essa é a indústria 4.0. A indústria da robótica. A indústria do desemprego estrutural. O que é o desemprego estrutural, professor? É quando a máquina substitui você, trabalhador. Então, esse é o desemprego estrutural e é uma consequência da globalização. Então, tudo isso que eu queria deixar para falar para vocês na aula de hoje, que a gente pegue na primeira semana de Enem o que é a indústria 4.0. Quando aparecer lá, marque. A indústria 4.0 é a indústria movida pelo alto grau de tecnologia. Meu chefe, matou a questão. Joinha? E a aula de hoje, professor? A aula de hoje nós vamos falar sobre mudanças ambientais, saúde e industrialização. Eu quero te dizer, por exemplo, que a Terra ela é formada pelas inter-relações, principalmente entre hidrosfera, litosfera, a atmosfera, a própria biosfera. Então essas inter-relações estão interagindo com a Terra. Quando a gente altera um desses itens, por exemplo, quando desmata uma floresta, o que acontece? Ocorre um pequeno erro em dessas inter-relações. Um desses sistemas é afetado. Então, quando a gente polui mais, polui um rio, queima pneu nas ruas, que foi uma loucura agora durante o apagão. Eu não sei quem foi essa ideia genial desse louco, né? Na verdade, uma ideia genial de um louco, porque como é que o cara vai me queimar pneu nas ruas durante o apagão? Sabendo que a borracha ela polui muito o sistema, a borracha ela libera toxina, né, respiratória, e essas toxinas vão para o espaço, para a atmosfera, né? Ideia chula, nunca vi uma coisa dessa, nunca façam isso, tá, pessoal? Tocar fogo em pneu significa poluir o meio ambiente em alto grau. A pessoa inalando aquela fumaça da borracha, ela tá se intoxicando, arriscado ter até uma parada cardíaca. E tem pessoas que participam desse tipo de movimento, não se protegem dessa forma. Então, assim, pessoal, essas relações elas são abaladas quando ocorre uma situação dessa. Até quando se mata um animal, né, você está ferindo as inter-relações. Cada animal ele tem uma função no sistema. Se você mata um urubu, por exemplo, com alguma coisa, você está tirando o animal que come resto de objetos podres. Então ele está ali para fazer aquele serviço dele. Então isso é inter-relação. Não derrube uma árvore se você não plantar outra. É assim que funciona. Então, desde a Revolução, claro que isso já acontecia há muito tempo, mas é durante a Revolução Industrial que esses sistemas, né, eles são muito afetados. Porque o modo de vida das pessoas mudaram com a Revolução. A Revolução Industrial ela mostrou que as pessoas têm um modo diferente. Elas aprimoraram as técnicas. A Revolução Industrial trouxe mais serviços para nós. A gente sabe que melhorou algumas coisas, mas pioraram outras. A gente percebe, por exemplo, que a Revolução Industrial ela transformou as paisagens. Florestas foram derrubadas para a construção de indústrias, para a construção de cidades. Tá entendendo? Parte da Europa foi quase que... As florestas foram quase que derrubadas para a inserção de indústria de grande escala. O que a gente acompanha é isso, né? A gente acompanhava, por exemplo, ainda acompanha noticiários, por exemplo, que na China a atmosfera está altamente poluída, né?
Então, isso são sequelas e consequências ainda do surgimento da Revolução Industrial. O carvão mineral, quando ele foi explorado na primeira fase da Revolução Industrial, ele trouxe quase que consequências irreversíveis, né? Algumas cidades chinesas, para vocês terem ideia, algumas cidades europeias, pessoas tiveram problemas respiratórios, morreram com câncer no pulmão devido a estar inalando, né, a fumaça que era queimada dentro daqueles fornos gigantescos da indústria pesada, né, indústria de ferro. Então foram coisas assim que aconteceram, né, que foram dinamizando o processo realmente, principalmente industrial, principalmente no lado europeu, né? E hoje a gente acompanha muito isso, né? Então a imagem que ela mostra um pouco isso, olha aí, extrair o carvão mineral, fonte de energia que dinamizava o processo industrial europeu nos séculos 18 e 19, era, como você verificou no trecho do texto, um trabalho muito árduo. Olha o que ele diz, e com condições insalubres. Gente, muitas pessoas morreram dentro de Minas. O carvão mineral até hoje ele é a principal matéria-prima da China, não esqueçam disso. Hoje a principal matéria-prima da China é o carvão mineral, porque ela queima muito. Em algumas cidades chinesas é notório a gente ver e perceber, por exemplo, que as cidades são altamente poluídas. O uso da máscara é muito comum. Os Jogos Olímpicos de Pequim, na China, iriam receber boicote de mais de 100 atletas, porque eles, quando chegaram na cidade de Pequim, identificaram a poluição do ar. E aí fez com que o governo chinês revisasse isso durante os Jogos Olímpicos, reduzindo a produção industrial, né, para que trouxesse um conforto até para os atletas que iriam disputar as categorias lá, né? A queima dos combustíveis fósseis, carvão vegetal, olha aí, carvão mineral e petróleo principalmente, realizada em grandes volumes a partir da Revolução Industrial, vem causando a liberação de grande quantidade de gases na atmosfera. Olha o que a gente está falando aí, a questão do dióxido de carbono, né? Hoje a gente tem um problema com a camada de ozônio, buraco na camada de ozônio. Isso é proveniente da queima, né, desse tipo de produtos. A gente vem acompanhando isso. Olha só, aqui está mostrando uma imagem aqui da poluição atmosférica, né, em torno da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é uma das cidades que a poluição é muito forte. Claro que não é a maior. A cidade do México, no México, é uma das cidades que tem o índice de poluição do mundo. Se eu não me engano, é a cidade mais poluída do planeta. É a cidade do México. E o problema lá não envolve só carvão, não. Queima de combustível fóssil também, como petróleo. Carros, poluição dos carros, da indústria. A indústria mexicana, que hoje a indústria americana, ela migrou para o México para fazer esse trabalho lá, né? E aí eles passam por esse processo árduo aí, né? E professor, e qual seria a saída hoje? Colocar filtro nos incineradores, né? Onde está sendo queimado isso, né? Usar, por exemplo, ali um filtro para que essa poluição ela vá, mas ela vá com pouca intensidade para o espaço, né? Para a atmosfera, né? Ele cita aqui também as usinas nucleares, né? Também tiveram grandes problemas. Essa, por exemplo, a de Three Miles Island, nos Estados Unidos, que é o primeiro acidente nuclear, né? Olha aí, primeiro acidente nuclear. Depois tivemos na Ucrânia, né, em 86, em Chernobyl. Depois nós tivemos em Fukushima em 2011. Então, tudo isso veio agravando, né? De Three Mile Island, né, em 79. Aí depois Chernobyl 86, em 2011 Fukushima. Então, os acidentes nucleares, eles foram assim, claro, um longo período de tempo, mas eles também trazem grandes sequelas para a sociedade, né? Hoje a gente percebe isso. Outro problema é o derrame de petróleo, que a gente vem acompanhando, vazamento de petróleo, né, em algumas regiões do mundo. O que aconteceu no Golfo do México, né, que gerou o filme Horizonte Profundo, é considerada a maior tragédia já da história da humanidade, onde a empresa Total, né, ela foi a responsável por esse vazamento de petróleo lá nessa região do Golfo do México. Ela é a Chevron, e aí trouxe grandes consequências
para o mundo, porque o vazamento de petróleo lá foi quase que 30 dias para que o poço fosse interrompido o vazamento. Vazou milhões de toneladas de petróleo no mar, no Golfo do México, matando milhares de espécies de animais, e isso também são consequências aí. Então isso são consequências ambientais que a gente vem passando desde o processo da Revolução Industrial, principalmente com as matérias-primas. Qual é a solução, professor? A solução é simples, é energia alternativa, energia limpa. Essa é a solução mais viável hoje para que nós vivemos. Não adianta a gente ter planejamento para daqui a 50 anos com combustível fóssil, se esses combustíveis fósseis eles trazem algumas consequências para a sociedade. Hoje, por exemplo, o Brasil, a gente percebe o interesse de algumas instituições quando se fala em energia alternativa. Olha, o apagão no Amapá provou realmente que o Estado ele é dependente de algumas coisas, sendo que a gente tem 4 hidrelétricas aqui, sendo que dessas 4, 3 exportam energia do Amapá para outras regiões. O Amapá tem uma das tarifas mais caras de energia do mundo e ficou 21 dias sem energia. Se nós tivéssemos energia alternativa, como energia solar e outro tipo de energia, nós não estaríamos passando por essa grande tragédia que aconteceu conosco recentemente. Gente, obrigado. A partir de amanhã já volto nossas aulas ao vivo pela Proesc. Um abraço a todos e até amanhã.